agradável. Viverem unidos, irmãos, oh, como é bom e agradável. Viverem unidos, irmãos. A minha rádio preferida. Rádio Menorá. A rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar. E toda sua glória como a flor da erva.
Rádio Menorá, operando pra você melhorar. É número 1 na internet e no seu rádio. Escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos, mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, Menorá, operando pra você melhorar. A rádio número 1. Começa agora o programa Vento Sul. Bom dia para você, são 9 horas em ponto, né? E o programa Vento Sul com mais uma edição nesta manhã de terça-feira, né, gente? Terça-feira hoje, né? É tema central, né? Não tivemos ontem o tema central. No lugar de tema central de ontem, a gente trouxe esse quadro novo, né? Que está aqui no rodapé. Letras que Curam, que foi a nossa estreia, mas hoje nós estamos aí com o quadro Tema Central de volta, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Bom dia para você que já está acompanhando aí pelo Facebook, né? Grande abraço aí para Isadora Costa, né? Gabriel Perini, mandando um grande abraço para a equipe do programa Vento Sul, está conectado lá em Sarandi, Rio Grande do Sul. Ângela Lucas também, Maria Rodrigues, Marlie Scherer, hashtag aplicativo Pão de Judá. Rita de Cássia aqui de Ouro Fino, Minas Gerais.
JC de Indaiatuba, né? Mandando um grande abraço pra gente e um bom dia, né? Neila também acompanhando. Marise Santos, Enildo Santos, Gired Paulo, Kátia Gesiel também e Luiz Gales, né? E na sequência muitas pessoas vão também entrando. Então a gente aproveita já nessa introdução inicial e já dá uma dica bem legal para você, ó. Pega esse link que você está acessando aí pelo Facebook, né? Provavelmente você conectou aí pelo teu WhatsApp e já copia e cola e manda para todos os teus grupos de transmissão e também os grupos de WhatsApp. Gente, muitas pessoas estão aguardando tirar as suas dúvidas, né? E o quadro Tema Central tem essa tônica aí, tem essa substância aí para você tirar e descortinar tudo e qualquer tipo de dúvida. Então nós vamos trazer aqui a dica da semana, aquele seminário que falou sobre a encarnação, né, a regeneração, falou sobre a intensificação, é o processo a qual eu e você estamos passando, e muitas pessoas também que já são nossos irmãos estão nesse processo de intensificação e não entendem como cooperar e como se procede, né? Então, o programa de hoje vai descortinar e tirar as tuas dúvidas. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, tudo bem, sim. Eu gostaria de dar as boas-vindas aí para o pessoal da FM, né? O pessoal da 102.7, Rádio Interativa Pinhal. É uma honra, um prazer estar entrando na tua casa, aí na tua vida, entrando aí na tua rotina diária, né? Que Deus venha te abençoar nesse dia e fica com a gente, que esse programa tem muito mais. Legal, e comigo aqui também é a Júlia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos os ouvintes e simpatizantes, especialmente para os nossos ouvintes do aplicativo, né? Vamos ajudar, que acessam aí esse aplicativo com conteúdo maravilhoso. Bom dia para você que está nos ouvindo, que sejamos hoje muito edificados aí, em nome de Jesus. Verdade, são 9h03, né? Então você vai acompanhando na sequência do programa, né, alguns quadros que a gente coloca aí para nossa edificação espiritual. E agora então o quadro Momento Vento Sul, você vai acompanhando. Momento Vento Sul. Olá! A nossa dica de hoje, da editora Vento Sul, é o livro Êxodo, Uma Marcha de Tribulação. Você encontra esse livro no site da editora Vento Sul, tanto em livro físico como e-book. Nós vemos aqui na capa as pegadas, né, do povo hebreu na travessia do Egito, quando eles foram libertos, até chegar na Terra Prometida, que era Canaã. Então esse livro, ele traz todo o significado espiritual do livro de Êxodo, falando desde o chamado de Moisés, o período de preparação que ele teve em Midian, junto com o sogro dele, o Jetro, o que Deus produziu no coração dele. Depois o livro fala sobre as pragas do Egito, qual o significado de cada uma das 10 pragas, qual o significado de Deus endurecer o coração do faraó, que o povo precisava sair rico para poder ter mantimento durante a travessia do deserto. Esse livro também explica o que significa a passagem pelo Mar Vermelho, por que os egípcios morreram no mar, mostrando na nossa vida hoje o que é isso, quando acontece isso, como acontece essa passagem do Mar Vermelho na nossa vida a nível espiritual. O livro também fala a respeito do tabernáculo, que Deus deu para Moisés a visão do tabernáculo para ser construído no deserto. Fala sobre os 10 mandamentos, as tábuas, né, com as leis que Deus escreveu. O livro também fala a respeito da instituição da Páscoa, logo após a libertação. Fala a respeito da tribo de Levi, quem eram os levitas, os sacerdotes naquela época. Fala sobre os descendentes de Jacó, por que eles foram ficar escravos no Egito, por que precisaram clamar por libertação. Fala a respeito da murmuração do povo no deserto, que mesmo já tendo recebido o maior presente, que era a liberdade, continuava reclamando, murmurando, tendo crises de rebelião, de reclamação, e que milagres Deus fez no deserto para eles. Tudo isso explica o significado do maná que desceu do céu. O livro também traz a explicação o que era as codornizes que Deus mandou para eles, que eles tanto queriam. E aí o livro também explica o motivo que a maioria daquele povo não conseguiu chegar na Terra Prometida. Então esse livro, Êxodo, Uma Marcha de Tribulação, ele fala muitas figuras do Velho Testamento, revelando o significado hoje na nossa vida,
e fazendo com que a gente possa perceber na nossa vida que pontos que a gente está agindo igual aquele povo que ficou no deserto e não entrou na Terra Prometida, para que nós possamos mudar e entrar no Espírito, viver a bênção perfeita de Deus ainda nessa terra, nessa era, por não cometer as mesmas coisas que eles cometeram erradas, né, de incredulidade diante de Deus. Então essa é a nossa dica de hoje, Êxodo, uma marcha de tribulação. Se você lê o livro de Êxodo e gostaria de saber ter todo o entendimento, né, dessas figuras lá daquele livro, entender toda a libertação do povo até a entrada em Canaã, você precisa ler esse livro. Então que Deus te abençoe e Editora Vento Sul, sempre levando vida para você. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você. Momento Vento Sul. Você confere Comentários Bíblicos. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa Vento Sul. Queria trazer hoje um regard sobre o seminário Encarnação, Intensificação e Glorificação. Queria falar hoje um pouco sobre a mensagem de número 2, né, que basicamente foi falado sobre o meio ali, né, que é a intensificação, e logo já no horário ali ele falou da parábola dos trabalhadores na vinha, né. E logo no começo ele já trabalha com a gente, conosco, né, porque a gente sempre acha que o Senhor é injusto conosco em algumas situações, mas ali foi, com essa palavra, né, já cai tudo por terra ali, porque cada um recebe aquilo que Deus determina, né, e não aquilo que nós queremos. E foi falado também nessa mensagem aí, que a intensificação é começar a colocar Deus para dentro da minha alma, né, que muitas vezes a gente... Esse é o processo da intensificação, né, a gente precisa intensificar a nossa busca, intensificar a nossa consagração, para que a gente possa realmente, Deus possa adentrar na nossa alma e fazer tudo aquilo que Ele deseja conosco, né? Hoje o maior impedimento para Deus fluir através de nós é nós mesmos, né? Porque a gente não permite que Deus adentre na nossa alma, que Ele venha agir através de nós, que Ele venha tomar conta da nossa alma, da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos desejos, né? Isso ficou bem claro para mim nessa mensagem, né? Ele até citou o exemplo, né? Que nós, como mulheres de Cristo, a gente não está cumprindo com os compromissos para com Cristo, né? Porque a gente é como se fosse levando o casamento natural, né? Ele citou o exemplo, né? Que a mulher recém casou e ela não quer nada com o marido, e a gente está assim com Cristo, né? E Cristo já nos deu tudo e a gente está indo para o outro lado, está rebelde contra a palavra do Senhor, né? E foi falado também nessa mensagem que nós queremos que todos sejam iguais ao que nós desejamos que as pessoas sejam, né? Não sei se eu consegui ser bem claro, mas a gente não aceita as pessoas do jeito que elas são. A gente quer que a pessoa seja assim, seja assado, que a pessoa faça aquilo, não faça, mas na verdade a gente não decide nada, né? As pessoas, elas são aquilo que Cristo determinou que elas são, né? E não o que nós queremos ser, né? A gente acha que as pessoas precisam se adaptar a nós, mas na verdade não, né? A gente precisa saber conviver com todos os tipos de pessoas e saber amar a todos os tipos de pessoas, né? Então isso ficou muito claro para mim. E ele falou também que Satanás, ele quer nos afastar da mesa do Senhor, né? E hoje eu vejo isso muito claro, porque qualquer coisa, às vezes a gente quer colocar na frente do Senhor, né? Mas na verdade, Satanás, ele é bem sutil nessas coisas, né? Vai nos afastando aqui, nos afastando ali. Quando vê, a gente já não está mais na busca incessante pela doutrina, né? Como diz a palavra de Atos. Então a gente precisa analisar o nosso coração e ver se o nosso coração, se a nossa vontade, se os nossos desejos estão realmente inclinados para o Senhor, né? E ele falou também um pouquinho da justiça própria, né? Que a gente precisa se libertar disso.
para que o Senhor possa realmente fazer a obra que Ele tem já para nós, né? E isso para mim assim foi que me chamou muita atenção nessa mensagem. Ele falou ali, né, na palavra de João 10:10 também, né, que ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, né? A gente precisa trazer em memória esse versículo quando a gente tiver um pouco afastado do Senhor, né? Porque o que Satanás quer roubar não é necessariamente bens materiais, dinheiro, mas sim é o nosso tempo, a nossa dedicação, né? Que hoje tem que ser para a mesa do Senhor, para as coisas do Senhor, né? E não para coisas que não edificam, para coisas que não levam a nada, né? A gente precisa colocar no nosso coração aí 100% inclinado para o Senhor. Então eu queria deixar um pouco um regalo sobre essa mensagem. Deixa a dica para os irmãos assistirem novamente, né? Essa mensagem aí de número 2 do seminário, que foi a dica da semana. Deus abençoe a todos. Você confere comentários bíblicos. Qual é a sua pergunta? Você pergunta e o programa Vento Sul responde. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta? Bom dia a todos do programa. Bom dia, ministro. Meu nome é Fernanda Lima, sou daqui de Arufino, Minas Gerais. E nós estamos passando assim por momentos nunca antes vividos, né, nesta geração, em que muitas pessoas estão se unindo em oração e falando em oração. A Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, nessa passagem, Jesus Cristo fala sobre a oração do Pai Nosso. A minha pergunta é: como entender esta oração do Pai Nosso? Um abraço, tchau, tchau. Nós precisamos entender que Jesus não colocou esta palavra apenas para ser recitada, mas isto aqui é um esquema que nos ensina e nos conduz de como desenvolver a prática da oração para com Deus. Porque ela que tem aqui, esses versículos são instrutivos para nos levar a fazer uma conversa com Deus e agir segundo Deus para estabelecer aquilo que Ele deseja. Porque a oração, esta palavra é uma junção de dois vocábulos. Orar quer dizer falar. Então, orar é falar com Deus. Então você deve abrir o teu coração e não deve apenas recitar, repetir, rezar, como muitos usam essa prática. Nós precisamos, quando orar, nós precisamos falar aquilo que o nosso coração está sentindo, aquilo que nós estamos percebendo que está nos faltando, aquilo que está nos incomodando. Nós temos que fazer exatamente isso quando orarmos. Nós temos que levar as nossas petições, as nossas dificuldades e falar para Deus, porque Deus é Espírito e o Espírito está onipresente. Deus é onipresente. Ele sempre está ouvindo a tua oração. Não há possibilidades de você orar sem que Deus esteja. Programação que contagia. Primeiro lugar no seu coração. O ouvinte em primeiro lugar. Shalom, shalom, shalom. Adonai, Adonai. Shalom,
diante de ti me prostro, Cristo Jesus, Jesus. 9 horas e 17 minutos e o programa Vento Sul já está aqui ao vivo com o ministro da Palavra. Bom dia, ministro, tudo bem? Alô, ministro, tudo bem? Bom dia. Alô. Ministro, está nos ouvindo? Não estou ouvindo vocês. E nós vamos, então, tentar mais uma vez aqui. Alô? Alô, ministro, está ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Bom dia, ministro, tudo bem? Nós já estamos aqui ao vivo. Como é que você... Bom dia, estão me ouvindo bem? Tá limpo o som? Tá, estamos ouvindo bem, tá? Agora voltou. Tá, que bom. Bom dia, ministro. Tudo bom? Agora estou. Tudo bem, tranquilo, tudo na bênção. Tudo na bênção. Ministro, muito obrigado aí pela sua participação, né? Hoje nós sabemos que as programações de ontem, né, foi transferidas para terça-feira, então tem bastante atividade hoje na agenda do ministro, né? Mas eu já queria começar aqui, o ministro falando um pouquinho antes dos nossos breaks comerciais, falando um pouco sobre a questão do assunto que foi abordado no culto mundial, que foi a respeito dos grupos familiares. E esse assunto, né, essa palavra, grupos familiares, para a audiência doméstica já temos alguma intimidade, mas para essa audiência nova da FM, isso ainda é uma novidade. E eu queria que o ministro respondesse essa pergunta. O que é um grupo familiar e por que ele tem tanta importância na edificação do plano econômico de Deus na Terra, ministro? Veja, quando Jesus formatou a primeira igreja, criou a primeira igreja, estabeleceu a primeira igreja, ele foi dando um formato de como as coisas iriam ser feitas pelo poder do Espírito Santo, usando pessoas, libertando pessoas, edificando pessoas. E no livro de Atos, o Senhor mostrou que toda o mover do Espírito Santo para tirar uma pessoa do mundo e levar para a glória, esse trabalho é feito por meio de grupos familiares nas casas. Então, cada família que se converte, ali começa o grupo familiar, que é, na realidade, o nome correto é a Igreja de Jesus que está na casa do fulano. Se você olhar todo o Novo Testamento, você vai ver essas frases. E aí, saúdo a igreja que se reúne na casa do tal fulano, do Beltrano. Né? Porque esse é o modelo do nosso Senhor. O Senhor nunca planejou fazer, a não ser campanhas evangelísticas ao ar livre, assim, que havia, para aquilo era geração de filhos. Aquilo não era para apacentar, programas para dar crescimento de vida. Aquilo ali era um chamar de atenção para as pessoas nascerem da água do Espírito. Sim. Depois, elas eram colocadas dentro das casas para serem apacentadas e obterem o crescimento e o pastoreamento. Legal, até bem interessante essa estratégia que Deus traz, assim, de trazer a edificação da nossa alma dentro de uma casa, porque ali uma casa é sinônimo de intimidade, né? Então Deus já quer ministrar, Ele quer ter intimidade comigo, né? Não é aquela coisa comercial, eu vou lá no domingo na igreja, no templo, né? E aí tenho aquele momento e venho para casa, né? O inimigo parece que forjou, né, esse sistema justamente para impedir essa intimidade que tanto ele deseja, né, ministro? Principalmente para evitar que a pessoa, por meio da sua alma, esteja sob o comando do Espírito de Deus. Esse sistema clérico-leigo, que é o sistema de cultos semanais, bissemanais, né, 2 vezes na semana, é um sistema que o homem inventou pela comodidade e porque ele pensou e raciocinou. Isso que eu acho que é a melhor forma, porque até 2 cultos não dá incômodo para nós, não é problema, fica só 1h30, o povo vai embora, cada um se livra dos problemas deles.
Mas o cuidado espiritual é diário, com as ovelhas, com os irmãos, com as primícias. O contato com o Senhor é diário, né? E lá em Deuteronômio diz que a gente tem que sentar e ensinar a palavra dentro de casa. Aquilo já é uma sombra e um tipo de exercício na igreja que já era para ministrar a realidade hoje. Todos os domingos tinha reuniões nas casas, domingo, porque tinha o secular, né? Eles se reuniam para fazer as orações, para buscar o Senhor, todos os dias. Mas o culto familiar deles era domingo de manhã, onde eles partiam a ceia também. Em cada grupo familiar, em cada casa onde a igreja estava. Lá, todos, naquele horário, então, de manhã, tomavam a ceia, celebravam a Santa Ceia. Verdade. E já nós vamos entrar no intervalo comercial aqui, mas até chegar o tempo do intervalo, é bom a gente lembrar que na Antiga Aliança ali, né, ministro, Moisés foi instruído por Deus, né, a edificar um tabernáculo. E aquele tabernáculo, ele foi provisório, foi naquela geração, naquele tempo, né? Hoje muitas pessoas estão pegando aquele modelo de um tabernáculo guiando todas as famílias, né? E se esquecendo que hoje o Senhor entrou no tabernáculo verdadeiro que somos cada um de nós, né, ministro? A igreja é você e Cristo junto no mesmo santuário. Eu sou um santuário, você é um santuário, você é casa de Deus, eu sou casa de Deus. Então, se ele entrou aqui dentro, já tem a igreja. Ele é a cabeça e eu sou o corpo. O Espírito é o Senhor e a minha alma é o servo. Então, a igreja está estabelecida. Agora, precisamos nos reunir para que a gente desenvolva nossas habilidades e mostre Deus para as outras pessoas quererem Deus. Verdade. Agora é só obedecer, né? Mas, ministro, vamos para o intervalo comercial e já nós voltamos aí, então, trazendo a tônica aí do quadro Tema Central, que é a Dica da Semana, aquele seminário que tivemos com 4 mensagens, né? Que foi falado sobre a encarnação, sobre a intensificação e a glorificação. E você que está participando com a gente pelo Facebook, pelo aplicativo e também pela FM, você vai descobrir pontos importantes sobre esse assunto, já. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. Rádio Menorá. Operando pra você melhorar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais!
tá te esperando. Agora, no Alto Posto Antonieta, mais outra nova opção de pagamento. Você paga seu abastecimento somente com seu celular. O quê? Pago com meu celular? Isso mesmo. Baixando o aplicativo AME Digital no seu celular, você consegue pagar seu abastecimento somente com ele. E tem mais. Pagando com seu celular, através do aplicativo AME, você recebe de volta 10% do valor pago em cashback. O quê? Abasteço agora no Alto Posto Antonieta com opção de receber de volta 10% do valor pago em cashback. Isto é sensacional. Sensacional ficam os preços finais dos combustíveis com cashback. Gasolina, R$ 4,76. Etanol, R$ 3,59. Diesel, R$ 3,86. Vou repetir. Gasolina, R$ 4,76. Etanol, R$ 3,59. Diesel, R$ 3,86. Isto não é nenhum milagre, nenhuma promoção. É simplesmente uma opção de pagamento. Uma parceria do Alto Posto Antonieta, BR Distribuidora e AME Digital. Alto Posto Antonieta. Atendimento personalizado, qualidade Petrobras e preços ainda mais competitivos. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Telefone 3651-2754. Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Bassi Restaurante. Uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta. Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035-99864. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. 9h29, né? Estamos de volta aqui com o Ministro da Palavra, onde nós vamos estar trazendo esse assunto, né? Sobre a questão daquele seminário. Já vou passar aqui para a Neuza, então já trazer. Até tem uma novidade sobre isso aí, né, Marcos? Amém. Hoje. Pode falar, ministro. Já por alguns dias, alguns tempos aí atrás, a gente está orando para ver se dá uma pequena alterada, uma mudança no prazo da dica da semana. Olha só. E devido assim, a muitas testificações dessas orações, a partir de hoje, esse seminário que foi a dica da semana, vai ficar 15 dias já. Olha só. Tá? Porque não está dando tempo para o pessoal digerir, processar e metabolizar esses alimentos. E aí já vem para outro, e o pessoal não tem tempo para ver todo. Quando são 4 mensagens de seminário, e daqui para frente, assim, vamos permanecer com 15 dias com a dica, né? A dica vai ser liberada para 15 dias, estou dando em primeira mão isso aqui para você agora, e para que a gente possa ter a oportunidade de extrair todos os nutrientes de cada mensagem. Olha então só. O povo vai conseguir ficar permanecendo mais nas ministrações e na palavra, para poder ficar bem trabalhado pelo Espírito em todas as áreas, né? Então essa é a notícia aí, que quinta-feira não vamos esperar dica porque não vai ter. Nós vamos continuar com o seminário Encarnação, Intensificação e Glorificação. Olha só que benção. Então fica para quinzenal, a cada 15 dias então, mas sempre nas quintas, né, ministro? Sempre nas quintas-feiras, não muda nada, só altera só permanece mais uma semana na dica. Olha só, então você que está participando com a gente aí, né, já pode estar promulgando essa informação aí para ter os contatos. Dica da semana de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, no mesmo programa Novas do Reino, você vai acompanhando então. Mais tempo para ruminação, né, Neuza? É verdade, isso aí vai trazer realmente bastante produção aí dessa palavra, né, em cada um de nós. Ministro, o ministro falou na abertura já, né, do seminário Encarnação, Intensificação e Glorificação sobre a Igreja Gloriosa. E tivemos aqui uma pergunta
O que é a Igreja Gloriosa, ministro? Igreja Gloriosa é quando o Espírito Santo tomar uma porção de irmãos e esses irmãos não serão mais identificados como pessoas humanas racionais, e sim como santuários para a expressão do Cristo que está em ressurreição. Então, tem um doente, vai lá, o Senhor pode curar. Tem um que está perturbado, o Senhor liberta. Tem um que está com falta de entendimento, o Senhor pode dar. Tem um que está com falta de revelação, o Senhor pode dar. Enfim, é Deus fazendo a obra, né? É Deus fazendo a obra através da pessoa, vivendo através da pessoa, porque sempre foi o propósito de Deus de Gênesis para cá. Deus não vai alterar nada com a nova aliança, Ele vai estabelecer a realidade de Deus na terra. Que bênção. Amém. Ministro, uma outra pergunta. O que é milênio da paz? Como acontecerá e quando acontecerá? Milênio da paz é a 7ª dispensação, que nós já sabemos, estamos vivendo o final da 6ª dispensação, que é a era do Espírito, a era da realidade, da aparição divina. Agora vem a era do governo real e natural de Cristo com seus santos, sobre todo o planeta Terra e o universo. Tudo vai ser governado, porque veja bem, Satanás será preso por 1000 anos nessa 7ª dispensação. Nós não teremos a força e a opressão dele agora. Eles vão ser presos, todos os espíritos com Satanás. Então, Cristo vai exercer um governo que é universal. O 1º, 2º e 3º céu será ligado com a terra, né? Lembra da escada de Jacó? Aquilo ali vai acontecer agora, na verdade, tá? Nós vamos ter uma ligação céu e terra. E teremos o reino de Deus em 2 dimensões, em formatos diferentes. Olha só. Ministro, a gente observa assim, a grande dificuldade, né, que as pessoas que não são regeneradas, ela é explicado essa reação, mas os crentes, assim, teríamos que rever qual o motivo de nós resistir tanto o governo do Espírito e continuar com o governo humano. E a pergunta é essa: qual é o sinal que nós temos que o Senhor não quer o governo humano na nossa vida? As pessoas que não são regeneradas é explicável, porque elas não têm nem a habitação do Espírito Santo. Então elas creem que o governo humano é o melhor para a vida delas, né? Mas os crentes, aqueles que receberam, né, o Espírito Santo e desceram as águas do batismo e hoje são nova criatura, qual o sinal para eles, qual o sinal para nós que Deus não quer o governo humano na nossa vida, ministro? Olha, se você olhar como Satanás obteve a alma do homem que Deus colocou na terra, você já está entendendo que ele enganou os seres que Deus criou. Ele mentiu e obteve a adesão deles, entrou para dentro deles, corrompeu totalmente eles, fez eles amar Satanás, fez todos nós amar Satanás. Prova é que até que eu cheguei na igreja, eu não sabia que eu vivia servindo Satanás, que eu era servo do diabo. Eu não sabia. Então, porque ele nunca deixou, porque ele é o pai da mentira, ele age por meio do engano, da mentira, e eu não sabia disso. Então, para me descobrir se eu estou de acordo com a vontade de Deus, eu preciso ler as coisas de Deus. E quando eu chego aqui na igreja, eu vejo uma notícia de que Deus enviou o seu próprio Filho para condenar esse que me engana, esse que me usurpa, esse que me escraviza, e que eu enganosamente penso que sou eu. Enganosamente penso que sou eu. E eu tenho um afeto tão grande por ele, porque ele me dá uma sensação de que eu estou vivendo, estou no controle de tudo.
Mas tudo é uma farsa, uma mentira. Nós estamos, quando não temos Cristo no governo, nós estamos escravos do inimigo de Deus e nosso inimigo. Então, até a pessoa descobrir isso para repugnar Satanás e sua natureza, que está em nós, o corpo do pecado, o velho homem, seja lá como vier, seja lá o que você queira dizer, tudo é a mesma coisa. Tudo é lixo para o lado do fogo. Até a gente se convencer de que eu não sou a terceira pessoa tão brilhosa como eu penso, que ele mentiu para mim, demora muito tempo. E a resistência que nós temos a Deus é o medo de perder o controle sobre nossas vidas, o medo de Deus administrar de forma inadequada a nossa vida, porque a gente sabe que a hora que se entregar, Deus pode fazer coisas que eu não vou gostar. Mas se eu não estou gostando do que Deus tem me trazido, então eu gosto de servir Satanás. Eu tenho que admitir isso. Né? Veja bem, na vida familiar a gente tinha um exemplo assim, né? Tá o marido, tá a mulher, tá os filhos ali, de repente dá uma rusga ali, né? Dá uma coisa. A mulher diz uma coisa e o marido já fica em silêncio, observando. Isso quase não acontece, né? Isso é só um exemplo. Aí diz uma coisa ofensiva lá e ela está cansada, ela está com suas queixas, tem as suas está lá apresentando suas deficiências, e o marido parece estar insensível. Aí toma uma xingada bem boa, aí ele fica pensando assim, deixa que eu vou orar a Deus para dar um jeito nela. Não é assim que a gente faz? Né? Misericórdia. Mas na verdade, não é uma questão de Deus dar um jeito nela, é de a gente se libertar. Né? Os dois têm que se libertar. Eu não tenho prazer de dizer, Deus julga minha mulher, julga meu filho. Não, eu não tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em que todos se libertem. Essa é a minha luta. Tá certo. Deus. Já dá para consertar depois do programa. Já dá. Esse negócio de orar para Deus tratar com a esposa ou com o marido não é uma dica da semana, tá? Isso é para nós não fazer. É para nós não fazer, né, Nilson? Ai, só Jesus. Ministro, por que quando trabalhamos para Cristo encontramos muitas restrições? Mas é óbvio que nós vamos encontrar, tem uma oposição, tem um inimigo, que a gente tem que destronar ele do lugar onde Cristo tem que estar. E ele não quer perder, porque é o lugar mais aprazível para a natureza pecaminosa, que são os demônios. O velho homem é cheio de demônios. Então, eles querem estar morando dentro de um corpo e estar usando aquela pessoa para ele sentir os prazeres da vida natural. E eles precisam de alma e de corpo para sentir os prazeres de uma vida natural, de mandar, de brigar, de xingar, de enganar, de mentir. A profissão dele é essa. Ele gosta de fazer todas essas coisas, fornicar, adulterar, tudo ele gosta. Tá certo. E é prazeroso para ele isso. Entendi. Tá. Ministro, como saber se eu tenho a habitação do Espírito? É só por fé. Tem que ler e acreditar. E se tu acredita, te relaciona com o Espírito, porque ele é uma pessoa. Então tu só vai ter a prova quando tu tem intimidade com ele. Por exemplo, assim, quando Deus manda tu perdoar uma pessoa que tu não quer, aí tu decide perdoar, tu vai ter uma experiência com ele. O que ele promete com o perdão? Tu te livra da amargura, do mau humor, da ira congelada, do bloqueio de raciocínio. Até uma pessoa que está amargurada não consegue entender a Escritura e nem receber revelação e iluminação da Escritura. Que jeito? A mente está em trevas. As emoções estão em trevas. Deus até quer libertar, mas a pessoa
não cumpre os princípios, Deus não pode libertar, porque Satanás fica ali acusando. Como é que tu vai libertar? Como é que tu vai dar paz para ela? Iluminação se ela está amargurada? Ele tranca. Porque a questão espiritual nas nossas vidas é uma questão de jurídica. É uma questão de legislação. Então tem o malfeitor de um lado e tem o benfeitor do outro. Então, quando Deus quer fazer o bem, que ama os seus filhos, ele vem e diz assim, não pode porque essa pessoa, ela me serve, ela gosta de mim. E Deus diz assim, tu não deu livre-arbítrio para eles? E o Senhor diz, ele sabe o que o Senhor deu. A realidade é essa, bem aberta. É verdade. Ministro, na mensagem número 3, o ministro começa introduzindo, falando sobre uma guerra espiritual que acontece dentro de nós, né? Que está citada lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A pergunta é, este espírito que está dentro de nós, que milita esta guerra, ela é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo ou é o Espírito do Deus Triuno? Para eu entender. É o Espírito. É o Espírito Deus Triuno. É o Espírito que levantou Jesus da sepultura e levou para a glória, à direita dele. É o próprio Espírito de Deus, todo inclusivo. Então é o Espírito Deus Triuno, né? É. Na sua função. Mas o que acontece, a nossa dificuldade de entender, é que o espírito composto tem vários elementos, várias operações, modalidades, sei lá como explicar isso. Vale a composição do óleo da unção. O óleo da unção é o espírito, mas se tu olhar o azeite que compõe o óleo da unção, ele é o Espírito Santo. Sim. Mas os outros componentes, entende? São virtudes de Deus que estão incluídos nesse óleo composto que é o Espírito do Deus Triuno. E esse que está dentro de nós. Porque esse venceu a morte. Sim. Na composição do óleo tem ali cinamomo, tem ali aloés, tem cássia, mirra, tem tudo, nardo, tudo que representa a morte e a ressurreição de Cristo. Sim. Foi adicionado, entende? Sim. No azeite. Então tá aí a resposta. O Espírito que promove essa batalha espiritual é o Espírito. É o Espírito composto, né? Todo inclusivo. Até sobre isso que o ministro falou, sobre o óleo da unção, o cinamomo, a cássia ali. Isso você encontra naquele livro A Oração, né? Parece que o primeiro ou segundo capítulo que fala bem explicado ali, né, a questão do significado da oração no Espírito, né, trazendo essa composição que o ministro há pouco trouxe aí para nós. Neuza? Ministro, já ouvimos assim várias vezes, né, em pregações, as ministrações, o Senhor usando a tua vida, falando assim sobre que nós não temos revelação do que Deus fez para nos salvar, né, da condenação, né? E a pergunta que nós recebemos aqui, qual movimento Deus teve que fazer para me salvar da condenação eterna? Ele teve que entregar sua vida. Teve que pagar conta com Deus, não com o diabo. Que nós devíamos para Deus. E só Deus podia pagar essa conta. Eu vou citar um exemplo para você. Lembra daquela parábola? O cara foi perdoado de uma dívida lá, de 6.000 talentos. Aquilo é impagável na época. Por mais que ele trabalhasse a vida inteira e todos os filhos dele, não pagaria aquela dívida. Então a nossa dívida com Deus é essa também, impagável. Então, como é que Deus fez para nos livrar da dívida? Ele teve que me dar o dinheiro que eu devia, graciosamente, ofertando-me. E eu peguei
por fé, esse dinheiro e devolvi para Deus, para pagar a conta. E esse dinheiro foi o denário, foi Cristo. Então, a minha conta está quitada. Foi removida da lista dos devedores. Agora, qual é a postura, o posicionamento de uma pessoa que pagou a conta? Viver para quem pagou a conta. Não porque está cobrando isso. Porque eu fiquei constrangido. Sim. Uma questão de mudança de sentimentos. Não vou mais me amar, eu vou amar a Cristo agora, que me livrou. Né? Tá certo. Porque lembra quando José esteve na prisão? Quantos anos ele teve lá? 13, né? Muitos, né? De 12 a 13 anos, né? Aí, o que ele fazia lá? Ele não podia sair de lá. Mas quem tirou ele de lá? Né? Só Deus, né? Então, você estava condenado. Satanás ia te encher de bolacha lá no inferno. Sim. A eternidade inteira. Mas Deus te livrou disso, né? Tá certo. Ministro, foi comentado numa das mensagens do seminário que aquele crente que está versado apenas no Evangelho da Graça não conseguirá essa libertação nesta era. Explica um pouquinho para nós sobre isso, ministro. Essa colocação, assim, ó, a gente tem que ter uma preocupação com quem não tem a luz do Evangelho do Reino, sabe? Eu tenho, assim, muita piedade, na verdade. Eu acho que é uma mistura de piedade com preocupação de eles conhecerem. E jamais, assim, achar que eu estou melhor que eles, entende? Não estou melhor que eles. Eu não me sinto assim. Eu me sinto constrangido a fazer alguma coisa para eles terem acesso às informações. E por isso que eu digo que os donos de livrarias da igreja na cidade não deveriam se preocupar somente com os crentes da igreja, gente. Nós temos que passar vergonha, receber um não, ser maltratado. Temos que estar disposto a chegar para os pastores, para os obreiros das denominações e oferecer o nosso material e achar uma maneira deles acessar esse material, mas não de uma forma arrogante, como às vezes eu vejo fazer. Aqui, a verdade está com nós, vocês estão tudo na ignorância. Às vezes não precisa falar isso, mas é só a postura da pessoa chegar para vender e para colocar, ela já mostra esse grau de arrogância e a pessoa não vai querer. Então não tinha humilha para ganhar. O que a Bíblia diz, o rio Eufrates? A religião, para você ganhar, tem que ter muita paciência, tem que estar disposto a ser escarnecido, a ser xingado, tem que ser levemente insistente, não romper o direito deles, mas levemente insistente. Eu quero assim citar para vocês que eu fui vendedor durante alguns tempos, viajava para vender. Quando uma pessoa disser para mim, não quero, não aparece mais aqui. Eu orava, jejuava por ele. Eu já estava na igreja, peguei um período na igreja. Passava um mês, 2, eu ia lá de novo. Ele me olhava lá de dentro da sala. Tudo de novo aqui? E eu abanava bem alegre. Ele, sim, preciso falar contigo. O que aconteceu? Na terceira, quarta investida que eu dei, venci. Então, porque eu me humilhei, ele teve uma hora que ele ficou constrangido. Poxa, tia, eu te trato tão mal, te dou um chá de banco de 2 horas aí, tu tá me esperando. É que é importante você ser meu cliente. É por isso. E ele se abriu. Então, foi Deus que venceu aquilo, entende? Porque eu me humilhei.
Deus diz que não me exalta quando eu me humilho. E concorrentes meus diziam assim para mim, nunca tu vai conseguir isso lá. Mas consegui. Na igreja é a mesma coisa. Tu é um agente divino na terra para levar a verdade, soltar pessoas dos grilhões da religião, do clérigo e leigo. Aí tu tem uma livraria tão poderosa numa cidade e você não oferece para ninguém teus livros. Tu tem que passar vergonha, tem que estar disposto a ser xingado. Tu é vendedor de livro? Não, eu sou pior do que isso, sou servo. Né? Mas as pessoas querem ser grande, querem determinar. Ninguém vai comprar da gente desse jeito, sem se humilhar. Verdade. Ministro, nós estamos chegando na reta final do programa, são 9 horas e 52 minutos, né? Tem agora na sequência o programa Novas do Reino, e aí na sequência durante o dia todo muitas programações aí com a participação do ministro. Queria deixar as considerações finais aí para o ministro. Eu sempre digo assim que nós temos que agora entregar nossa vida para o Senhor, é uma decisão, irmãos. Daqui para frente nós precisamos contar com o governo de Cristo, porque é a única coisa que pode nos deixar em paz na vida, daqui para frente. Deus precisa governar nossas vidas, precisa dirigir tua vida. Hoje, a cada dia, Deus pode estar te dando direção para tomar providências de coisas que vão ser cruciais para o teu futuro agora, nesses próximos dias. Mas se você não está com o ouvido limpo e desentupido para o Senhor, como tu vai viver? Tenho dito isso cada década que eu repito a mesma coisa, né? São 3 décadas que a gente está falando isso. Então, às vezes os irmãos vêm compartilhar, estou com dificuldade, é só falta de intimidade com o Espírito Santo, senão estava resolvido. Sim. Chegou a hora de 1 João 2,27 aparecer na igreja. Amém. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém? Amém. Agradeço a participação e voltamos na semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, ministro. Gente, encerramos por aqui o programa Vento Sul, 9 horas e 54 minutos. Você acompanhou aí essa inserção ao vivo do ministro, né? Falando sobre pontos importantes aí que você precisa aí anunciar, né? Agora, quinzenal, a dica da semana. Olha, ficou excelente aí, dá tempo de você conseguir fazer seu download na loja virtual, adquirir aí seu material e ficar em dia, né, com a sua ruminação, né, Neuza? É verdade, Marcos, ficou muito perfeito, né? As coisas de Deus sempre o Senhor ajusta, né, conforme a vontade dele. Ele vê, né, quando o povo está se alimentando, quando está sendo nutrido pela verdade, né? Isso é muito importante. A gente vai ter mais uma semana aí para poder ruminar tudo, para poder rever tudo, né? E somos realmente indesculpáveis, vamos ficar mais indesculpáveis ainda, né? Verdade, gente, muito obrigado pela sua participação, você que esteve no Facebook, vários comentários importantes ali, você que acompanhou aí pela FM, pelo aplicativo Pão de Judá, um bom dia e segue aí as programações da Rádio TV Menorá. Saudações finais, Juliana. Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor esteja aí presente no nosso dia hoje. Gente, ficamos por aqui, então até amanhã aí, nova programação aí pra gente, né? Você ouviu o programa Vento Sul. Vento Sul. Baixe o aplicativo Pão de Judá. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316.
na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Agora, no Auto Posto Antonieta, mais outra nova opção de pagamento. Você paga seu abastecimento somente com seu celular. O quê? Pago com o meu celular? Isso mesmo. Baixando o aplicativo AME Digital no seu celular, você consegue pagar seu abastecimento somente com ele. E tem mais. Pagando com seu celular, através do aplicativo AME, você recebe de volta 10% do valor pago em cashback. O quê? Abasteço agora no Auto Posto Antonieta com opção de receber de volta 10% do valor pago em cashback. Isto é sensacional. Sensacional ficam os preços finais dos combustíveis com cashback. Gasolina 4,76. Etanol 3,59. Diesel 3,86. Vou repetir. Gasolina 4,76. Etanol 3,59. Diesel 3,86. Isto não é nenhum milagre, nenhuma promoção. É simplesmente uma opção de pagamento. Uma parceria do Auto Posto Antonieta, BR Distribuidora e AME Digital. Auto Posto Antonieta. Atendimento personalizado, qualidade Petrobras e preços ainda mais competitivos. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Telefone 3651-2754. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701. Na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais.
Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bassi Restaurante. Uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta. Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Tudo será como Deus planejou, nada será